E aí moçada, o professor Giovanni aqui para mais uma videoaula de ciências e hoje o assunto pressão, poluição atmosférica, né? Então, na primeira aula nós já falamos de pressão atmosférica, já falamos da composição química da atmosfera, falamos do ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio e hoje a aula 2, continuação aí, né? Poluição atmosférica. Então, se você não assistiu a aula 1, para esse vídeo, procura lá, né? A aula 1, assiste primeiro a aula 1 para depois vir aqui para a aula 2. Lembrando que essa é uma aula de resolução de exercício, né? Mas mesmo assim, para garantir que você vai gabaritar esse exercício, a gente dá uma revisada na parte teórica. Legal? Espero que você goste dessa aula. Eu trago aqui alguns exercícios, não vai ser uma aula muito demorada, é uma aula breve, né? E para você que tem o nosso material, fica interessante porque você pode acompanhar aí, tem lá o cronograma, a gente está respeitando o cronograma, porque a escola não pode parar. É uma forma, né, em que as nossas escolas parceiras estão conseguindo fazer com que o conteúdo chegue até você que está em casa. Beleza? Então vem comigo. Falando de poluição atmosférica, quando a gente fala de poluentes, basicamente existem dois tipos de poluentes. Os poluentes quantitativos e os poluentes qualitativos. O que está relacionado a um poluente quantitativo? Quantitativo é quando o ser humano ele está relacionado a alterar a quantidade. Ele é um poluente, gente, que ele já existe naturalmente no ambiente. Ah, professor, então quantitativo já existe no ambiente. Sim, por exemplo, o gás carbônico. O dióxido de carbono é um poluente que nós conversamos na primeira aula, que ele já faz parte da atmosfera. Legal? Agora, quando a gente queima combustíveis fósseis, quando tem o processo de desmatamento, quando tem o processo de queimada, nós intensificamos o que? A liberação desse gás para a atmosfera. Intensificamos a liberação de gás carbônico para a atmosfera. Então, o gás carbônico, por exemplo, ele é um poluente quantitativo. Por quê? Quando a gente queima combustível fóssil, a gente altera a concentração dele na atmosfera. Legal? Agora, o que seria um poluente qualitativo? Um poluente qualitativo é aquele que não existe naturalmente na atmosfera. Por exemplo, o esgoto não faz parte da água, mas quando eu libero esgoto na água, ali você tem uma situação atípica, né? Não é normal ter esgoto na água. Então, temos ali um poluente qualitativo, ele está alterando a qualidade daquele meio aquático. Legal? Então, vamos lá. Quando a gente fala de poluição, é importante você dominar aí, né, a questão do efeito estufa, ou agravamento do efeito estufa. Então nós temos aqui uma imagem, né? Dá uma olhada aqui nessa imagem. Temos aqui a luz solar, né? Essa luz solar ela aquece o nosso planeta. Para você entender o que é o efeito estufa, você já deve ter, né, passeado de carro e o carro ficou lá, sei lá, 1 hora ou ficou o dia inteiro no sol. E aí quando você vai entrar no carro você sente aquele calor, aquele bafo quente. Vai sentar no banco, o banco está queimando, vai encostar no painel do carro, está queimando. Então veja, nesse momento que o carro ficou no sol, ele também virou uma estufa. Porque aqui a radiação, ela passa pelo vidro do carro, no caso aqui a gente não tem vidro, né, que seria a própria atmosfera, e aqui na atmosfera você tem os gases da atmosfera. Então essa radiação, ela vai atingir o nosso planeta, certo? Esses raios solares atingem o nosso planeta, e esses raios infravermelhos, eles acabam, né, ficando retidos. Mais retido ou menos retido de acordo com o que, professor? De acordo com a concentração de gases que a gente chama de gases estufa. Quais são os principais gases estufa? O CO2, que é o dióxido de carbono, é o principal, tá, gente? Depois, o metano. Lembrando que o metano ele é mais prejudicial do que o CO2, só que em termos de concentração, lembra disso lá na nossa primeira aula? Em termos de concentração tem mais CO2, então por isso que o CO2 é o principal gás estufa. E temos também o óxido de nitrogênio aqui, né? O óxido nitroso. Esse óxido nitroso também é um gás estufa. Coloquei na sequência, né, de importância, na sequência eu tenho primeiro o CO2, depois o metano, depois o óxido nitroso. Legal? Então tá aqui. Quanto mais a gente libera esses gases estufa, o que acontece? Mais a gente vai reter calor aqui, né, na superfície do nosso planeta. Consequentemente, o agravamento do efeito estufa ele pode levar a um aquecimento global. Então, quando a gente fala de efeito estufa, você tem que lembrar que efeito estufa é um fenômeno natural, certo? Importante. Se não fosse o efeito estufa, não existiria vida, pelo menos a vida como nós conhecemos no nosso planeta, certo? Mas espera lá, professor, se o efeito estufa é natural, por que ele é considerado uma poluição, um impacto ambiental?
o agravamento do efeito estufa. Quando a gente libera esses poluentes que são o quê? São poluentes quantitativos, quando a gente aumenta a concentração deles na atmosfera, a gente consegue reter mais calor. E isso é prejudicial porque acaba elevando a temperatura do nosso planeta. Legal? Tá aí. Primeira questão. Então agora que você já sabe um pouquinho sobre o efeito estufa, sobre, né, a questão do agravamento do efeito estufa e do aquecimento global, bora resolver um exercício. Diz assim: um grave problema que algumas cidades enfrentam hoje é a poluição atmosférica que surge de atividades geradas pelo ser humano. São atividades antropogênicas, né? Antropogênicas são atividades relacionadas ao ser humano, pois elas podem aumentar a quantidade de alguns componentes que existem no ar em pequena quantidade. Né? A questão aqui da poluição quantitativa. Considerando a composição do ar atmosférico seco, pode-se afirmar corretamente que o gás presente em maior proporção e o gás decorrente de atividades antropogênicas, que é um dos principais responsáveis pela intensificação do efeito estufa, são, respectivamente. Então lembre-se, quando eu falo de gás, né, olha só, a composição corretamente que o gás presente em maior proporção, aí você vai lembrar lá do N2. N2, em torno de 78% da atmosfera aí é nitrogênio. Então responde nitrogênio. E quando eu falo de gases estufa, olha lá, gases estufa. Eu falei de 3 para vocês, né? Quais são os principais? Primeiro, o CO2, ele é o primeiro lugar, legal? Depois nós temos no segundo lugar o metano. Se o CO2 vem principalmente da queima de combustíveis fósseis, respiração, decomposição, a questão, né, do metano vem da onde? Vem a partir do arroto do gado, né? Então, criação de gado libera metano, professor? Libera, porque o arroto do gado, no processo fermentativo ali de alimentação, libera metano. O arroto, o pum do gado, os lixões liberam metano. Então, o metano seria o segundo gás em termos de importância, certo? E o terceiro seria o óxido nitroso. Óxido nitroso, principalmente aí a partir de resíduos de indústrias, uso de fertilizantes na agricultura. Certo? Só um detalhe, tá? Em termos de ser mais poluente, o óxido nitroso é o mais poluente. Depois, o metano é o segundo mais poluente. E o CO2 é o menos poluente em relação a esses 3. Professor, por que o CO2 então é o mais importante? Cara, ele é o mais importante porque ele está em maior concentração na atmosfera. Bem maior concentração em relação aos demais gases, certo? Então, a alternativa que responde aqui vai ser nitrogênio e gás carbônico, né, que seria o principal lá. Então, a alternativa aí, A, resposta A. Legal? Quando fala de poluição atmosférica, um outro assunto importante, da nossa importância, é a questão da chuva ácida. Dá uma olhada aqui nessa paisagem. Então, você tem aqui uma paisagem e, a partir da queima de combustíveis, a partir da industrialização, existe a liberação de poluentes chamados de poluentes ácidos. E quando a gente fala de chuva ácida, eu gostaria que você lembrasse de 2 substâncias aqui bem importantes, o NO2 e o SO2. Você até pode lembrar assim, ó, em relação à chuva ácida, lembre assim, ó, quem está relacionado ao problema com chuva ácida? NOx e SOx. Óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre, tá? Para você não ficar decorando coisas. Então, a chuva ácida, óxidos de enxofre, óxido de nitrogênio. E aí, o que acontece? Acontece que essas substâncias, esses poluentes ácidos, eles misturam com a água e formam o quê? Formam substâncias ácidas aqui, certo? Então, nós temos a formação, por exemplo, de ácido sulfúrico. Você fala, caraca, professor, ácido sulfúrico, e aí? Esse ácido sulfúrico vai vir junto com a chuva, né? Mistura ele com a água e você tem ali na chuva o quê? O ácido sulfúrico. Importante dizer que toda chuva é ácida, tá? Toda chuva é ácida, qualquer chuva aí é ácida. Ô professor, e por que a gente está discutindo então a chuva ácida como uma poluição? Porque quando eu falo de chuva ácida, significa que é uma chuva que ela tem um pH mais ácido, um pH em torno de 5 ou abaixo de 5. Então a gente considera uma chuva ácida, chuva que tem pH abaixo de 5. Porque acima de 5, acima de 5,5 é uma chuva que não vai trazer danos para o ambiente. Agora, uma chuva que tem um pH abaixo de 5, o que ela pode ocasionar? Ela pode ocasionar, gente, a acidificação do solo,
altera o pH do solo, altera o pH da água, e você que tem aquário em casa, você sabe, se você alterar o pH da água, o peixe morre. Se altera o pH de rios, de lagos, os seres vivos dessa água, provavelmente muitos vão morrer, certo? Então lembre-se, toda chuva é ácida, mas quando eu falo de impacto ambiental, né, o impacto ambiental está relacionado a uma chuva ácida que tem um pH menor do que 5, menor do que 5,5. Aí ela pode trazer danos para o ambiente, né? Acidificação do solo, acidificação da água, pode trazer problemas em relação a queimaduras, destruição de monumentos históricos das cidades. Legal? Então vamos ver se você está bem treinado aí. Exercício 1 lá no seu material didático, você que faz parte aí da nossa rede de ensino, né? Você tem aí nosso material. Então você consegue acompanhar lá na página 296. Complete o trecho com as informações corretas sobre a chuva ácida. Em seguida, selecione a alternativa correspondente. Então, me ajude aqui. A chuva ácida é um fenômeno o quê? Natural ou artificial? Ah, professor, a chuva ácida, você falou que toda chuva é ácida. Então, a chuva ácida é um fenômeno natural, né? Lá, natural. Mas que pode ser agravado pela emissão de gases poluentes de origem natural ou antrópica? Pode ser agravado por gases que são lançados a partir da origem o quê? Antrópica. Então coloca antrópica ali. Ocorre pela reação entre o quê? Ocorre pela reação entre gases, né? Líquidos, entre gases. Então aqui cabe gases, né? Você tem lá óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre. Lembra? São gases liberados a partir ali do processo de industrialização. Com a água formando o quê? Formando substâncias ácidas ou básicas, formando substâncias ácidas, né? Você tem ali o ácido sulfúrico como exemplo, que pode mudar o pH do ambiente e causar o quê? Benefícios ou prejuízos? Prejuízos. Então fechamos aí, né, um exercício importante, né, para a gente fixar esse conteúdo de chuva ácida. Legal? Show de bola? Vem comigo então para mais um momento importante. Vamos falar agora de inversão térmica. A inversão térmica, ela também é um impacto ambiental, mas ela não tem aqui a participação humana diretamente. A gente pode intensificar uma inversão térmica fazendo o quê? Queimando combustíveis fósseis, poluindo, né, a atmosfera cada vez mais, a gente pode ter aí uma intensificação de uma inversão térmica. Mas ela é um processo que diretamente nós não temos participação. Indiretamente nós podemos participar desse processo aqui, certo? Então veja, normalmente próximo da cidade, você tem aqui as cidades, né, um centro urbano, por exemplo, eu tenho um ar quente. Conforme a gente vai subindo, nós temos um ar frio. E vai subindo mais, um ar mais frio, certo? Esse é um processo natural. O que acontece aqui? Acontece uma facilitação da dispersão dos poluentes. Então o ar quente, ele tende a subir, ele é menos denso, né? Ele é mais leve, então ele tende a subir. E quando esse ar quente sobe, o que acontece? Ele leva os poluentes embora. E o ar frio desce. Então nós temos aqui o que nós chamamos de correntes de convecção. O ar quente sobe, leva os poluentes embora, o ar frio desce. O ar quente sobe, leva os poluentes embora e o ar frio desce. Isso aqui, gente, é o ideal, certo? Mas o que pode acontecer? E a inversão térmica é um fenômeno que acontece no inverno, lembre-se disso. Pode acontecer do ar frio vir para baixo e o ar quente ir para cima. Então nós temos uma inversão térmica. O ser humano não tem culpa direta dessa inversão aqui. Não é nossa culpa. Isso aqui é um fenômeno natural que pode acontecer aí no inverno, essa inversão térmica. Mas eu posso agravar a inversão térmica como? Dá um detalhe aqui, ó. Se eu tenho essa inversão, os poluentes eles acabam ficando retidos na cidade. E se eles ficam retidos na cidade, como que o ser humano pode intensificar uma inversão térmica? Poluindo mais. Quanto maior for a poluição, mais poluentes vão ficar retidos próximo da cidade. Isso pode ocasionar o quê? Problemas respiratórios, inclusive até morte, né? Morte aí se tiver substâncias tóxicas nesse ar, muitas pessoas podem morrer a partir, né, desse fenômeno aí. Beleza? Então tá aqui mais uma poluição, mais um processo, né? A gente chama de impacto ambiental, aí conhecido como inversão térmica. E para trabalhar e fixar esse conteúdo, dá uma olhada aqui, ó. A inversão térmica é um fenômeno natural. Em cidades como São Paulo, esse fenômeno atrapalha a dispersão da poluição, sobretudo no inverno. Pensando sobre esse fenômeno, analise as afirmações. Item 1. A inversão térmica é um processo que consiste na troca de calor por condução, para tudo, né? Troca de calor por condução, eu falei para vocês que eram correntes de
convecção. O ar quente sobe, leva os poluentes embora, o ar frio desce. Isso corrente de convecção. Então ali tem um erro. Item 1 está falso. Item 2. Durante a inversão térmica, a poluição vai concentrando próximo da superfície do solo, prejudicando a qualidade de vida. Sim, durante a inversão térmica, se concentra os poluentes, prejudica a nossa qualidade de vida. Item 2, verdadeiro. Item 3. Em condições normais, o ar quente sobe, o ar frio desce. Quando ocorre a inversão térmica, esse processo sofre alterações. Sim, em condições normais, o ar quente sobe e o ar frio desce. Em condições em que a inversão térmica acontece, altera esse processo. Então, item 2 e 3 está correto. Marcamos aqui, né? Deixa eu ver, vai aparecer aqui. Aí. 2 e 3 está correto, né? E assim nós... Opa, travou aqui? Deixa eu passar aqui. 2 e 3 está correto e assim travou. Veja, galera, travou aqui minha apresentação, mas eu já tinha finalizado a bateria de exercícios que eu tinha proposto para vocês. E olha só, antes de finalizar, eu gostaria que você se preparasse para a próxima etapa, né? Na próxima etapa, a gente vai estar trabalhando o quê? Hoje nós falamos de poluição atmosférica. Então, você que tem o nosso material, continua dando uma olhada aí, né, nesse material. Você vai ter lá agora a parte em relação a recursos hídricos, climáticos, né, impactos climáticos. Então, dá uma olhada em nosso material. E em relação ao exercício, funciona mais ou menos assim, ó. Em casa você vai ler exercício e a primeira vez que você lê, às vezes não fica bem nítido, talvez fica muita dúvida, você fala, cara, muito difícil. Mas a primeira vez é assim mesmo, tá? Você vai ler uma segunda vez, e na segunda vez, quando você lê, já fica mais fácil, né? Já fica mais fácil. Talvez precise uma terceira vez, e na terceira vez, quando você lê o exercício, vai ficar tudo mais colorido aí, você vai conseguir gabaritar esse exercício, legal? Conte com a gente, deixa seu comentário aqui embaixo desse vídeo, e até a próxima videoaula. Um grande abraço, gente. Tchau!